Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais deputados que resistiram aqui até essa hora para fazer esse debate tão fundamental para o futuro do Rio de Janeiro. A gente está debatendo não só a última grande empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, com valor estimado talvez ao redor de 60 bilhões de reais, mas também uma empresa pública que é estratégica, porque é a que produz e distribui água para mais de 11 milhões de pessoas no Estado do Rio de Janeiro. Simplesmente aquilo que é mais necessário para a garantia e manutenção da vida humana. É uma empresa que nos últimos 5 anos gerou de lucro líquido mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. É uma empresa que hoje tem um plano de investimentos de cerca de 4 bilhões de reais, que administra 75 estações de tratamento de água, dentre elas a Estação Guandu, a maior do mundo. Não é uma empresa perfeita. Não é uma empresa que até agora tenha tido a capacidade de resolver os nossos problemas na área de saneamento ambiental. E o poder público, o governo do Estado, como controlador dessa empresa, tem responsabilidade por não ter conseguido conduzir um processo de expansão do nosso saneamento que fosse melhor. Mas destaque-se que no Brasil inteiro, mesmo onde a gestão é privada, o financiamento da expansão das redes de distribuição de água e coleta de esgoto ou se dão por meio do aumento da tarifa ou por meio de financiamento público, levando, na maior parte das vezes, a problemas semelhantes aos que esta empresa também enfrenta aqui no Rio de Janeiro, e nós temos que fazer esse debate para melhorá-la. Eu, desde que cheguei nessa casa, fui membro da CPI da crise hídrica e presidi a Comissão Especial da Baía de Guanabara, me debruçando fortemente sobre o debate do saneamento ambiental no nosso Estado e podendo conhecer melhor a realidade dessa empresa estratégica para o nosso Estado, que é a SEDAI. Uma parcela da nossa população vive experiências de privatização que pode levar a avaliações muito parciais. Eu sou morador de Niterói, onde a distribuição de água foi privatizada há alguns anos. Hoje lá a distribuição de água e a coleta de esgoto alcança mais de 90% da população. Mas é necessário se ponderar duas questões fundamentais. A primeira, que Niterói é uma cidade com uma renda per capita muito maior do que a média de todas as grandes cidades do Estado do Rio de Janeiro. E segundo, que ela compra água da SEDAI a preço subsidiado desde o início, o que permitiu que, ao longo desses anos, ela comprasse água por um valor e vendesse pelo dobro desse valor, tendo uma grande margem de lucro e uma grande margem que possibilitou fazer novos investimentos com o subsídio fornecido pela SEDAI. Atualmente, Águas de Niterói compram 1.000 litros ao redor de R$ 1,40 e revende pelo dobro do preço para a população de Niterói. Então a SEDAI é uma empresa estratégica. Retomando o que eu falei no início, é uma empresa que algumas das avaliações, que são muito imprecisas ainda colocadas para o debate, sobre o seu valor, falam na casa dos 60 bilhões de reais. E o que nós estamos discutindo? Uma proposta do PMDB, costurada entre o governo do Estado e o governo federal, de colocá-la como garantia de um empréstimo de 3,5 bilhões de reais, que tem como segundo passo a modelagem de um projeto de privatização. Eles querem que a gente vote que eles podem privatizar
seja lá da maneira que eles quiserem, porque assim eles vão salvar o Estado. Ora bolas, que concessões que esse governo fez até agora que salvaram qualquer coisa? Fizeram a concessão do Maracanã, que foi marcada por roubo, maracutaia e incompetência do início ao fim, da obra ao estudo de viabilidade e a concessão. E agora é um pepino que aquele que já foi o maior estádio do mundo, um símbolo do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, ninguém sabe o que será feito dele. Reformaram a concessão das barcas, retiraram da concessionária a obrigatoriedade de fazer os investimentos. Hoje quem compra as embarcações é o governo do Estado. Permitiram um aumento de tarifa mais de 60% acima da inflação de uma vez só. E hoje a concessão está em crise, desrespeitando horário, diminuindo linhas, diminuindo trajetos. Essa é a competência do PMDB do Rio de Janeiro para querer um cheque em branco da população através desse projeto encaminhado por essa casa? Mas é mais que isso. O PMDB do Rio de Janeiro é hoje objeto constante das reportagens que ocupam as páginas policiais e políticas do nosso país. Dia após dia, com grandes esquemas de corrupção. Sérgio Cabral, de quem Pezão foi vice, de quem Pezão foi secretário de obras, está preso em Bangu e já foram encontradas 15 contas dele no exterior. Já foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro envolvendo minas de ouro, diamantes, obras de arte. A cada dia que passa, recebemos novas notícias do tamanho do emaranhado de corrupção que tomou conta do Estado do Rio de Janeiro na gestão do PMDB. Quem eram os envolvidos? Até onde vai? Não sabemos. Não vamos acusar levianamente nenhum nem outro, contra quem ainda não tenham aparecido provas. Mas é necessário dizer que a responsabilidade política, ainda não criminal, é desse mesmo grupo político que agora nos pede esse cheque em branco. Esse grupo político que ontem sofreu um baque, porque o governador do estado e seu vice foram cassados, tiveram a sua chapa cassada na eleição de 2014, por acusações que envolvem, por exemplo, o favorecimento de empresas com dinheiro público. Em um dia, o governador publicava no Diário Oficial um reconhecimento de dívida de determinadas empresas. No dia seguinte, essas empresas depositavam milhões de reais na sua conta de campanha. Esse governador, que agora nos pede o cheque em branco, não era o outro que já está em Bangu, era esse. Hoje, foi o nome desse governador que apareceu em uma das cadernetas de propina de um dos operadores da lavagem de dinheiro do Sérgio Cabral. Não foi de outro governador, foi desse governador em exercício. Hoje, veio à tona um relatório do Tribunal de Contas do Estado apresentando um rombo de 10 bilhões no Rio Previdência. Resultado de uma operação feita num paraíso fiscal que criou um rombo, onde o Rio Previdência foi garantidor de empréstimos que não foram pagos e que ele teve que cobrir, fazendo assim com que aumentasse seu rombo. Para concluir, nobre deputado. Para concluir, senhor presidente, nós estamos diante de uma realidade muito clara.
O grupo político que está no poder do Estado do Rio de Janeiro há 10 anos está sendo desmascarado por esquemas de corrupção que favoreceram grandes grupos econômicos e que tiveram como instrumentos isenções fiscais, reconhecimentos de dívida, contratos sem licitação, licitações direcionadas, concessões direcionadas. E agora, esse grupo político, desmoralizado, faz o quê? Às vésperas da votação da SEDAI, desfaz a reforma do secretariado que estava fazendo, recria secretarias, distribui cargos para conseguir maioria parlamentar para aprovar esse cheque em branco chamado de privatização da SEDAI. É importante que fique claro, o governo pode eventualmente construir uma maioria nessa casa. Para concluir, nobre deputado. Mas a população está de olho. Mas as ruas estão se levantando. Mas há hoje, no Brasil e no Rio de Janeiro, um grande mal-estar com aqueles que acham que podem estar acima da lei. Com aqueles que acham que podem corromper e blindar instituições que servem a esses grandes esquemas. Não, não estão blindados. Não passarão. A privatização da SEDAI, mesmo que seja aprovada nessa casa, não vai se concretizar. Porque esse grupo, que hoje segue à frente desses esquemas no Estado do Rio de Janeiro, não terá capacidade de continuar no governo mantendo os mesmos passos. Fica SEDAI. Deputado. Fica SEDAI. Pezão sai.